E o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu neste domingo a lei que estabelecia o piso salarial da enfermagem. O magistrado deu 60 dias para que o governo federal, estados, Distrito Federal e entidades do setor se manifestem com informações sobre o impacto financeiro, risco de demissões e suposta redução na qualidade do serviço oferecido. Em sua decisão, Barroso disse que é preciso se atentar a alegados impactos negativos da adoção dos pisos e que é necessário esclarecimento antes que se possa cogitar aplicar a lei. A definição do ministro é em resposta a uma ação movida pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços. Segundo a CN Saúde, seria insustentável o aumento estabelecido por lei. Em vigor desde que o presidente Jair Bolsonaro sancionou, em 5 de agosto, a lei do piso salarial de enfermagem estabelece R$ 4.750 como pagamento mínimo para enfermeiros, além de outros profissionais da área. Barroso concluiu dizendo ver risco de piora na prestação de serviços de saúde, principalmente nos hospitais públicos ligados ao SUS. O Conselho Nacional de Enfermagem discordou da liminar do ministro e disse que irá tomar as devidas providências para reverter essa decisão junto ao plenário do STF, afirmando que todos os estudos de impactos orçamentários foram devidamente apresentados e debatidos com todos os entes da União, estados e municípios de maneira plural e transparente junto ao Congresso Nacional. O COFEN apontou ainda que essa decisão é discutível por não haver qualquer indício mínimo de risco para o sistema de saúde e acusou Barroso de atender à conveniência pura da classe empresarial que não quer pagar valores justos aos serviços prestados pela enfermagem. Já o Fórum Nacional de Enfermagem discutirá a possibilidade de paralisação dos profissionais. Nesta segunda-feira, em Goiânia, enfermeiros realizaram um ato nesse sentido. Acompanhem. Desperta enfermagem, estamos aqui na porta do UOL, aonde a enfermagem está disposta a paralisar se o ministro Barroso não revogar a decisão. O que a gente está vendo aí é um confronto entre diferentes grupos de interesse, né? Nós temos de um lado os enfermeiros, as enfermeiras e suas entidades de classe, reivindicando um direito, reivindicando uma melhoria. Afinal das contas, é uma categoria que é, em geral, obviamente, generalizando, mas mal paga no país, apesar da importância que tem, com diferenças salariais brutais em relação aos médicos, por exemplo. E do outro lado, essa confederação, uma representação dos hospitais, dos estabelecimentos de saúde, indo na mão contrária, né? Querendo economizar ou querendo manter suas margens de lucro, porque daí, principalmente, uma das justificativas, né, oculta, não declarada, dessa ação que foi colocada aí no STF, que foi apresentada ao STF e que caiu na mão de Barroso. Um dos argumentos adotado por essa confederação soa até estranho, né? Eles dizem que ao aumentar o salário dos enfermeiros e das enfermeiras, eles teriam que aumentar também o salário dos médicos, porque se criaria uma situação em que estaria se aproximando o salário dos enfermeiros aos dos médicos e isso não é possível, não seria justo. Quer dizer, é um argumento bastante estranho. Em relação ao SUS, então, a discussão aí no Congresso já apontava para soluções nesse sentido. É o que diz, por exemplo, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, ele disse, inclusive, que ia se encontrar hoje com Barroso para explicar essas soluções que foram apresentadas. Mas, por último, eu queria só comentar o fato de que os enfermeiros estão querendo fazer uma greve para sensibilizar Barroso. Isso não funciona, porque uma greve ela serve para sensibilizar representantes eleitos. Aqueles que têm cargos vitalícios, ou que é o caso de um juiz ou o caso de um ministro do STF, não se sensibiliza com uma greve ou com uma pressão popular, porque eles têm o posto garantido. Então é até uma certa contradição tentar fazer greve contra uma determinação que foi adotada no judiciário. Olha, eu quero fazer aqui um desafio respeitoso e sincero. Eu gostaria que o ministro Barroso ou os assessores que montaram, que subsidiaram essa decisão, fundamentaram, apresentassem qual é o problema fiscal dessa medida. Eu gostaria, porque ele não tem isso. Ele não tem. Esta ideia
de que vai paralisar o setor, de que não dá para arcar com as despesas, não é da seara dele. Isso é uma decisão do Poder Executivo e vamos ter que voltar a este alerta. Esta corte, ela se perdeu da sua finalidade, ela se mete em absolutamente tudo. Já se meteu em política tributária, já se meteu em decisão de nomeação de cargos no Executivo. E isso não pode terminar bem, isso está ferindo as instituições. Evidentemente que nós sabemos que a União teve que transferir uma quantidade grande, vultosa de recursos para os entes federativos a título de socorro pela pandemia. É falso que os caixas dos estados e dos municípios estejam débeis e vulneráveis. A uma medida desse tipo, isso é falso. E existe uma equipe econômica que tem no seu currículo indicadores macroeconômicos muito bons, que são indiscutíveis, avaliando todas essas medidas. Isso não é a galega. Essas decisões felizmente não são tomadas à galega, como se faz no governo da Argentina e como se faz aí em certos tribunais. Esta decisão é uma decisão respaldada. E aí aparece um justiceiro fiscal no sentido de equilíbrio de contas, para dizer que isso vai furar o teto, vai impedir, não vai dar para pagar, etc. Evidentemente, às portas da eleição, uma decisão tomada num domingo, o que será, né? O que será que será? Né? Qual será o motivo oculto desta decisão? Se tiver um motivo oculto, que é aparente, a gente não consegue enxergar nenhum. O deputado federal aliado de Lula, André Janones, publicou uma fake news no Twitter. O parlamentar afirmou que o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, estaria por trás do pedido para suspender a lei que estabelece o piso nacional da enfermagem. No entanto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, como dissemos aqui, atendeu a um pedido da Confederação Nacional de Saúde, entidade que representa os hospitais privados no país. Em seguida, Janones admitiu que a notícia é falsa e pediu o compartilhamento, dizendo estar combatendo fake news com outra fake news. O TSE não vai se manifestar, em relação a essa fake news, mas olha, sinceramente, Vitor, o Janones é tão irrelevante, insignificante, que eu prefiro nem comentar. Ele quer palco, ele quer exatamente estar aí sob os holofotes, porque eu acho que ele sabe da sua real insignificância e irrelevância, então não vou nem tocar no nome dele. Interessante que o ministro Barroso, ele alega risco para o sistema de saúde, mas ele não demonstrou aí essa preocupação com esse risco para o sistema de saúde quando o consórcio Nordeste, lá o Carlos Gabas, foi blindado e 48 milhões de reais simplesmente desapareceram, né? Eles teriam que ter comprado respiradores e ele foi blindado pela CPI do Circo, foi blindado pela Simone Tebet, Omar Aziz, Renan Calheiros e aquela turma toda que a gente conhece. Aí o Barroso não ficou preocupado, com o risco para o sistema de saúde lá no Nordeste. Dentro desse contexto, dessa discussão, se alguns defendem que seria insustentável, outros dizem que esse novo piso salarial, ele inclusive ajuda exatamente aqueles enfermeiros que têm 2, 3 empregos por dia e que precisam estar descansados, então que seria um benefício importante. Eu acho que o ponto dessa discussão, Vitor, não é nem esse. O ponto dessa discussão é que isto é uma prerrogativa do Legislativo e do Executivo, mais uma vez. Não tem nada a ver com o Judiciário, não tem nada a ver com o Supremo Tribunal Federal, não tem nada a ver com o ministro Barroso. É clara a intenção de interferência política, de interferência ativista tão aí próximo das eleições, A Suprema Corte Americana, Vitor, ela recebe mais ou menos de 80, 90 casos por ano. Muitos casos chegam na Suprema Corte Americana e a Suprema Corte dá de ombros e fala, olha, isso aqui não cabe à discussão nessa corte, é uma prerrogativa do Legislativo.
volta aqui a uma corte constitucional. E o que nós temos visto no Brasil, né, já há algum tempo, ou seja por parte do ministro Barroso, Alexandre de Moraes, Fachin, Carmen Lúcia, é essa interferência aí que parece não ter fim do Supremo Tribunal Federal no Legislativo e no Executivo. Portanto, temos que trazer aqui mais uma vez, e vamos trazer sempre o nome do senhor Rodrigo Pacheco, e deixar a pergunta: até quando o senhor Rodrigo Pacheco vai se esconder atrás de uma covardia de não colocar um processo de impeachment em votação no plenário de ministros que cometam inconstitucionalidades?